Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17, continuação, vamos lá, que diz assim: Como viver a palavra de Deus? Assim, meus queridos irmãos, tendes esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a sua lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, enganar-se-á a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não deixar corromper pelas filosofias mundanas. Amém, né? É isso que o Senhor quer nos ensinar, né? Como viver a palavra de Deus, né? É estes os mandamentos que Ele tem nos falado, né? Nos ensinado desde a fundação do mundo. O Senhor vem sempre zelando pela sua palavra, né? Porque pela palavra Ele criou tudo. E Ele disse: haja luz e haja terra e haja um firmamento, haja divisão, haja isso, haja plantas, né? E Deus foi criando tudo pelo poder da palavra, mas nós não. Ele colocou as próprias mãos em nós e nos formou e nos modelou conforme a tua vontade. E Ele nos modelou assim, com a sua aparência. Então não se preocupe. Não pense na sua aparência, mas pensa como Jesus, como nosso Deus que está no céu, nos criou, porque cada um de nós somos único. Nós somos único. Nossa aparência se refere a Ele. Aqui diz assim também, né? Como viver a palavra de Deus. Assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Então, devemos estar pronto para ouvir, tardio para falar. Então, quer dizer que devemos mais ouvir do que falar, e lenta para se irar, porque a ira nos leva a um caminho que, se nós não tomar cuidado, é um caminho sem volta. Então, temos que tomar cuidado, porque a palavra nos ensina que devemos irar, mas não pecar. Então, temos que tomar cuidado, né? Aqui também diz assim: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então, quando nós iramos, nós não somos capazes de produzir a justiça que vem dos céus. A justiça nossa vem de Deus. Então, de nada vale irar-se, né? Porque o nosso Deus é aquele que produz a justiça na nossa vida. Portanto, livrar-vos de todo tipo de impureza moral e da aparência da maldade. Recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então, a palavra, sim, tem o poder de nos salvar. Quando nós começamos a praticar a nossa leitura diária, quando nós começamos a chegar perto deste Deus, porque só conhecemos alguém se nós estarmos perto dele, se nós começarmos a conversar, se nós começarmos ali uma amizade. Começarmos ali, né? Porque o próprio Jesus disse, né? Não vos mais chamo de servo. Os próprios discípulos, o Senhor disse isso, mas de amigos. Mas não era para todos os discípulos, porque o Senhor tinha muitos discípulos. Mas aqueles 12 que sempre andavam com ele.
porque aqueles 12 faziam parte da intimidade dele, aqueles 12 conheciam realmente Jesus, porque eles andou com ele. E nós só vamos conhecer alguém quando nós andarmos, estivermos juntos. Então é isso, né? Quando nós começarmos a andar na presença de Deus, quando nós começarmos a nos alimentar da palavra do Senhor, nós estamos assim, estando perto desse nosso Deus, né? É essa nossa necessidade que temos, porque quando nós estivermos perto dele, nós vamos entender ele. E ele vai buscar cada vez mais, né? Estar perto de nós. Aqui também diz assim, sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo. Então, quando nós só falamos e não vivemos o que falamos, que significa a palavra, nós somos só ouvintes, ou só falamos e não vivemos o que falamos. E a necessidade é viver tudo que sai da nossa boca, né? Então temos que tomar cuidado com o que falamos, porque aquilo ali será usado contra nós. Todas as nossas palavras será usada contra nós, porque em volta de nós tem muitas testemunhas, então temos que vigiar com isso. Não só testemunhas humanas, mas espiritualmente falando também, né? E depois de admirar a si mesmo, aqui também diz assim, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Então, muitas vezes nós olhamos a Bíblia e ela está ali, a palavra do Senhor está ali. Mas nós não abrimos, nós não lemos, nós não contemplamos o que há dentro. Então, simplesmente é um livro para muitas pessoas. A Bíblia é só um livro. Porque, por mais que ela tenha a Bíblia em casa, ela não usa como um manual diário, né? Então, aquilo ali não faz parte da sua vida, do seu cotidiano. E Cristo, nosso Deus, Ele quer fazer parte de nós por inteiro. E quando nós começamos a praticar a leitura diária, o Senhor vem nos visitar todos os dias. E Ele se faz presente. É muito mais real do que muitos querem conhecer e não conhecem. Muitas vezes buscamos tanto conhecer o Senhor, mas quando nós adentramos dentro da palavra, a sua palavra habita em nós. E Ele vem todos os dias nos visitar de uma forma íntima e como um amigo, né? Como Ele disse, não vos mais chamarei de servos, mas chamarei de amigos. Porque nós estamos perto dele agora. E aqueles que ficam perto, Ele se achega mais. Aqui diz assim também, né? Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, enganar a si mesmo, a sua espiritualidade não tem valor alguma, não tem valor real algum. Então temos que tomar cuidado, né? Com a nossa língua. Pedir todos os dias, Senhor, me ajuda a conduzir. O meu corpo me ajuda a conduzir, a minha mente me ajuda a refrear a minha língua. Então devemos pedir, essa é uma petição diária. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades. E especialmente, não deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então temos sim que cuidar das pessoas, temos sim que cuidar das pessoas que necessitam, né? Mas não só isso, não nos deixar nos corromper das filosofias mundanas, porque o inimigo das nossas almas, ele vem com o prato pronto. O prato mundano, né? Para achar que tudo pode, tudo é normal. Não, mas não tem problema, né? Mas é aí que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estarmos ligados ao Espírito Santo e assim perguntar, porque o Espírito Santo responde a quem pergunta. E ele direciona no caminho correto. Então vamos com esta palavra, né? Como viver a palavra de Deus e viver cada dia, pôr em prática tudo que aprendemos. Não só como ouvinte, mas praticante. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo final de semana abençoado por Deus, em nome de Jesus.